No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre o gráfico, da função quadrática. Função quadrática, função, polinomial do segundo grau, que tem essa cara aqui, ax² mais bx mais c, onde a, b e c são números reais. Beleza? Então, já tinha comentado que a gente pode dividir, o gráfico, da função, a cara do gráfico da função em dois casos, que é quando o a, que multiplica x² é maior do que zero ou menor do que zero, que vai dar a concavidade para cima e para baixo, Isso vem do fato de que o coeficiente, que multiplica x² domina, o que acontece com a função. Então, conforme o módulo de x aumenta, se o a for positivo, a função toda vai também aumentar. Se for negativo, vai diminuir, porque a gente vai ter, o x², que é maior do que... vai ficar maior do que o x, e o quanto você, soma ali o c. E então, o que o a faz é, quando ele é positivo, como o x² é sempre positivo, quando o a é positivo, a função, vai crescer, e quando a é negativo, multiplicando uma coisa positiva que é grande, vai fazer a função toda decrescer, certo? Aí, além disso, a gente tem três casos, Então, esses dois aqui, esses aqui e esse aqui, Três grupos de casos. O primeiro é o caso em que a função vai interceptar, o gráfico intercepta o eixo x em dois pontos, ou seja, vai ter duas raízes, porque a raiz justamente é o x para quando o y vai ser igual a zero, ou seja, valores de os pontos, onde o y é igual a zero são os que estão no eixo x, certo? Então tem esse primeiro caso, em que a gente tem dois pontos. O segundo caso que a gente tem um só, uma raiz só. E o terceiro caso é quando a gente tem nenhuma raiz, não intercepta em nenhum ponto aqui do eixo x. E esses três casos, eles vêm diretamente da fórmula de Bhaskara, tá? Então, a fórmula de Bhaskara diz pra gente, que as raízes, de uma equação, do segundo grau são dadas pela seguinte expressão, x vai ser menos b, b ali da própria, que multiplica, o x mesmo, mais ou menos raiz de delta, delta sendo b² menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Então, o que a gente tem aqui? Quando o delta for maior do que zero, esse mais ou menos aqui vai somar, então, um valor e subtrair um valor, então vai dar dois valores diferentes. Quando for igual a zero, tanto faz, somar ou subtrair vai dar a mesma coisa, que vai ser só menos b sobre 2a, no caso. E quando ele for menor do que zero, aí a raiz não vai fazer sentido nos números reais, certo? E aí, quando a raiz não faz sentido nos números reais, a gente diz que não tem nenhuma raiz real, certo? Então, para registrar aqui, o primeiro caso, primeiro grupo de casos, o delta é maior do que zero. No segundo caso, o delta é igual a zero. E no terceiro caso, delta é menor do que zero, certo? Além disso, a gente vai observar que em todos os casos, a parábola tem um ponto que ele ou é um ponto de mínimo, Então, ou é um ponto em que a função assume o menor valor, que é no caso em que tem concavidade para cima, E é o que a gente chama de xy do vértice, O que a gente chama de vértice, tá? Então, no caso do a maior do que zero, que a concavidade vai ser para cima, a gente fala que o vértice vai ser um ponto de mínimo, valendo, para qualquer um dos três casos. E no caso em que o a for negativo, o vértice
vai ser um ponto de máximo, porque vai ser o maior valor que a função vai assumir. Então, isso aqui é o que a gente vai chamar de vértice. Calcular esse vértice, né, tem um jeito bem legal que a gente não precisa lembrar da fórmula, né? Assim, a gente não precisa ficar lembrando de mais fórmulas. Que é perceber que justo pelo vértice vai passar um eixo de simetria da parábola, tá? Então, esse eixo aqui a gente chama de eixo de simetria. Quer dizer que tudo que acontece para um lado acontece para o outro, certo? E ele vai passar justo pelo vértice. Então, para achar o x desse vértice, basta a gente fazer a média aritmética das raízes, tá? Então, se aqui for x1 e aqui x2, o x do vértice, então x do vértice vai ser x1 mais x2 sobre 2, tá? Só que a soma das raízes, pelas relações de Girard, a gente pode já tirar da equação, né? Da equação não, da função, que a soma das raízes, né? Então, x1 mais x2 é menos b sobre a, certo? E daí sai que o x do vértice vai ser menos b sobre 2a. Então, vamos colocar aqui, né? Isso vai ser menos b sobre 2a, certo? Aí, lembrando disso, você já sabe como calcular o x do vértice. Para achar o y do vértice, é só você pegar o x do vértice, que você já achou aqui, né? E substituir na sua equação. Você coloca no lugar do x, né? Então, faz o x do vértice ao quadrado vezes a, mais b vezes o x do vértice, mais c. Isso vai te dar o y do vértice, tá? Então, você não precisa ficar decorando, né, como a fórmula para achar o y do vértice. E aí, né, o que a gente faz é estender, né, esse caso também para, né, essa fórmula para o caso em que não tem raiz a equação. Porque aqui a gente fez a partir, né, das raízes, a gente fez a média aritmética. Mas mesmo para quando tem uma raiz só ou duas raízes, essa fórmula, né, vale. Certo. Agora, para ficar um pouco mais fácil de entender, a gente vai fazer esse exemplo aqui. Então, a gente vai achar tudo que a gente precisa achar, né, dessa função específica aqui do segundo grau e traçar o gráfico, tá? Então, para começar, eu gosto de começar sempre pelas coisas que a gente não precisa fazer conta, tá? Então, a gente ainda não, né, a gente não precisa ainda fazer conta para descobrir algumas coisas. Por exemplo, o A vai ser igual a 1, certo? Porque o A é o que multiplica o x quadrado, né? Quando não aparece nada, quer dizer que é 1. E 1 é maior do que 0, né? Então, a gente já sabe que a concavidade, né, vai ser para cima. Então, concavidade para cima. Vou fazer, em vez de escrever, eu vou fazer um desenho assim. Vai ter essa cara aqui, né? E, além disso, né, então, por ser concavidade para cima, o x, o vértice, né? Então, xy, no caso, ponto, que é o vértice, o y do vértice, então, vai ser valor mínimo da função. Então, y do vértice é valor mínimo. Tá? Se fosse concavidade para baixo, aí esse y seria, né, o valor máximo da função. Aí agora, então, já tendo essas informações, a gente já tem uma noção aí do que a gente vai, né, como vai ser o gráfico. A gente faz agora as contas necessárias. No caso, a gente vai começar achando as raízes. Então, antes de tudo, né, antes de achar propriamente as raízes, eu vou calcular o delta, tá? Porque resolvi, né, fazer aí as raízes, achar as raízes
por Bhaskara mesmo, não por soma produto, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular o delta, e isso já vai dar pra gente a quantidade de raízes que, né, essa função tem. Então, o delta vai ser b ao quadrado, então b ali é menos 6, então b ao quadrado vai ficar, né, 36, mas vou escrever aqui por partes. B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. C, no caso, é 8. Certo? Então, isso vai ser igual a 36 menos 4 vezes 8. 4 vezes 8 é 32. Então, isso aqui vai ser igual a 4. Tendo calculado o delta, né, e ele tendo dado 4, a gente sabe que a função vai ter duas raízes distintas, certo? Vamos calcular elas então. Então, vai ficar por Bhaskara. X vai ser menos b. B é menos 6, então vai ficar menos 6. Mais ou menos raiz de 4. Tudo isso sobre 2, certo? Então vai ficar x vai ser 6 mais ou menos 2 sobre 2. Isso vai dar pra gente x1 igual a 6 menos 2, 4 sobre 2, 2. Ou, e o x2, né, vai ser 6 mais 2, 8 sobre 2, 4. Certo? Então, a gente tem essas duas raízes aqui, 2 e 4. Para finalizar agora e traçar o gráfico, a gente vai calcular as coordenadas do vértice, certo? Então, o x do vértice, vou fazer daquele jeito que eu falei de fazer a média aritmética das raízes. Então, vai ficar 2 mais 4 sobre 2, que isso vai dar 6 sobre 2, que é igual a 3. E o y do vértice, agora é só a gente colocar o x do vértice na equação, né, na função, desculpa. Que vai ficar, então, 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 8. Fazendo aqui, então, de cabeça vai ficar 3 ao quadrado, 9, menos 6 vezes 3 é 18, então 9 menos 18 dá menos 9, mais 8 dá menos 1, certo? Então, as coordenadas do x, as coordenadas, né, do vértice, então x e y do vértice, vão ser 3 e menos 1. Ah, e uma coisa também que eu esqueci de comentar que a gente quer achar é onde que a parábola vai cortar o eixo y, mas isso também é bem tranquilo, né? Porque onde a parábola corta o eixo y é quando o x é igual a zero. Então, substituindo na função, vai ficar o y vai ser 0 ao quadrado mais menos 6, 0 mais 8. Então, você pode ver que é justamente o C, né? Então, 8. Assim, vamos traçar o gráfico. Então, primeiro, né, vamos marcar esses pontos que a gente achou. As raízes vão ser 2 e 4. Então, vou marcar aqui 2 e 4. A concavidade é para cima, né? Ela vai interceptar o eixo y no 8. Então, algo por aqui assim.
no 8. E o vértice vai estar nesse ponto aqui, que é o 3 aqui. E menos 1 aqui. A gente faz o pontilhado. E esse ponto aqui, o vértice. Certo? Então, todas essas contas que a gente fez foi para poder traçar o gráfico, né? E aí, com essas informações, a gente consegue traçar um gráfico aí, uma parábola aproximadamente, né? Passando por esses pontos que a gente encontrou. Então, ficaria algo mais ou menos assim. Certo? E aí aqui é só um trecho, né, da parábola, ela continua infinitamente, né, tanto para a direita quanto para a esquerda. Bom, por hoje é isso e até a próxima.